Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Alexandre Damidelli Machado, eu faço parte da Apple Developer Academy como desenvolvedor lá no Senac de São Paulo. E durante as férias eu realizei um estudo focado em design e uma das minhas principais dificuldades foi para entender por quais etapas eu tinha que passar para aprender o que fosse necessário para o design. O meu desafio era poder criar o design de um aplicativo que eu já havia prototipado com um colega de dentro da Academy. Então eu separei aqui algumas coisas que eu considero essenciais para que mesmo você que não entenda nada sobre design consiga fazer um design de algum aplicativo ou até de um site, por exemplo, para que você possa entender pelo menos um pouquinho desse mundo vasto que é o mundo do design. Então vamos lá? Vamos ver isso? Vem comigo. Então, esse vídeo ele é destinado principalmente não para você, designer, que já tem alguma experiência na área, ou para você que não tem interesse em design. Isso aqui é para alguém que está acabando de começar, um aspirante inicial para o design, alguém que não faz a menor ideia de como começar, mas tem a vontade de criar os seus próprios designs sozinhos. A primeira coisa que eu vou falar para você, se você for, por exemplo, da minha área, uma pessoa de programação, esquece tudo que você sabe sobre como você tem que aprender as coisas. Na programação, a gente aprende a solucionar nossos problemas. A gente sabe o que a gente tem que fazer antes de sequer saber como a gente tem que fazer. E no design, as coisas não funcionam desse jeito. No design, você sabe o que você vai fazer lá na frente sem ter ideia de como aquilo vai ficar de verdade. Tudo o que você vai pensar durante o processo vai definir o seu resultado. Então, o resultado não está definido ainda. É completamente diferente de programação isso. Então, quando você estiver estudando design, você vai passar provavelmente por uma coisa que eu passei. Você vai se sentir inseguro no começo com relação às suas ideias. Você vai fazer as coisas e você vai achar que elas não estão certas. Mas confie em si mesmo. Pega tudo isso que você aprendeu, pega tudo isso que você vai estudar, tanto aqui comigo te ensinando agora, quanto você vai estudar sozinha. Confie em tudo que você aplicou, sabe? Se você achar um porquê certo para todas as coisas que você aplicou, como você aplicou na hora de produzir o seu design, provavelmente você está certo. Então confie no seu potencial. Então agora, para começar a explicar para vocês como vocês devem começar a pensar como um designer, que é a coisa mais importante para se começar, é aprender como se trabalha de verdade como um designer. Existe uma técnica que é muito famosa de como se trabalha como designer, que ficou tão popular que até é usado em empresas para coisas que não tem nada a ver com design, é usado para qualquer tipo de processo criativo, que é o design thinking. Se você nunca ouviu falar do design thinking, esse é o momento agora de você, cara, martelar isso na sua cabeça. O design thinking é uma das coisas mais importantes que eu acabei conhecendo sobre o design, porque ele literalmente engloba todo o processo de criação e realmente se você seguir ele passo a passo, certinho, cara, tudo fica 10 assim. Então, bora ver como é que funciona o design thinking. A primeira etapa que provavelmente você vai passar durante o seu processo de design thinking é a etapa da empatização, da empatia, no caso. Nela você vai buscar entender o seu usuário, o seu público-alvo. Aqui você não pode julgar, não se ache um conhecedor, não ache que você se entende o seu público-alvo de verdade. Nunca pense isso. Você pode achar que entende, mas na verdade você não entende. E fazendo exercícios que te façam entender ele de verdade, ajuda muito na hora de você pensar em como melhorar a experiência dele. Afinal, o que é o trabalho de um designer se não servir ao usuário, entende? E como é que você serve um usuário sem pensar no usuário, sem entender o usuário? Então é isso que você vai fazer aqui. Você vai pesquisar, você vai observar e você vai entender as coisas, principalmente. Sem primeiras conclusões. E faça o possível. Você pode fazer entrevistas, você pode fazer processo de persona, por exemplo, que é um processo bem bacana, que eu recomendo que vocês procurem. Outro processo legal é o processo de mapa de empatia, que eu acho que vale a pena que vocês dêem uma olhada. Inclusive eu falei um pouco dele no meu artigo no Medium, que provavelmente vai estar aqui na descrição. Então depois dê uma olhada lá. E é isso. Entenda o seu usuário, principalmente. A segunda etapa é a etapa da definição. O que vai acontecer nessa etapa? Você vai definir e vai começar a trabalhar nas coisas? Não, é claro que não. Aqui é o brainstorm das ideias, meu amigo, o famoso brainstorm.
O brainstorming hoje em dia eu entendo porque ele é muito importante. Porque até dos maiores absurdos saem as melhores soluções. Afinal, aquilo que já foi pensado não é novidade. Então, precisamos às vezes pensar como loucos para inovar. Pegue as ideias mais criativas, coloque elas no papel, pense o absurdo e tente fazer dar certo. Você não precisa ter as ideias concretas ainda agora. Mas vá longe, cara. Vá longe nos seus pensamentos aqui e tente sair do óbvio. Que é isso que é o mais importante quando você quer ser diferente. Você precisa sair do óbvio. A terceira etapa, agora sim, vamos agir. Vamos sair do papel. Mentira, não vamos não. Aqui você vai concretizar e tirar aquelas ideias, aqueles conceitos e transformar elas em coisas no papel. Então, por exemplo, você quer criar um app com música que incentive crianças a lavar as mãos. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar músicas, por exemplo, aquelas músicas do Palavra Cantada no seu aplicativo para a criança tocar enquanto ela está lavando as mãos? Você vai fazer a criança fazer música enquanto ela está lavando as mãos? Aqui é onde você parte realmente para a solução direta da coisa. E, mano, não existem ideias ruins a princípio, mas aqui você precisa convergir um pouco. Você não precisa sair dessa etapa com uma só ideia. Na verdade, é até bom que você termine com várias. E tente seguir com elas também para as próximas etapas. A quarta etapa, agora sim, finalmente você vai pôr a mão na massa. Finalmente sairemos do papel, aleluia! A quarta etapa é a etapa da prototipação, ou seja, você vai pegar aquelas ideias que passaram pela corregedoria, que as pessoas deram, que você transformou em soluções concretas, e as pessoas, você pode ter feito votações para escolher quais soluções iam seguir ou não, aí vai de você, como você vai escolher essas coisas ou não. Aqui você vai prototipá-las. Não se esqueça, são protótipos. Então, o que eu vou recomendar para você aqui? Não se apegue a nenhum desses protótipos, tá bom? É muito importante que você tenha cautela aqui. Então você vai pegar todos aqueles conceitos, todas as soluções que foram propostas nas outras etapas, você vai tentar fazê-las, tentar aplicá-las, você vai transformá-las em alguma coisa tangível, em alguma coisa de verdade. A quinta etapa, a última do nosso processo, ela é a etapa de testes. O que acontece nessa etapa? Você vai pegar os protótipos que você fez, sejam eles quantos forem, quão diferente eles forem, e você vai pegar pessoas que são o seu público-alvo para testá-los. Entenda, precisa ser o seu público-alvo. E uma coisa muito importante na hora dos testes, não explique para o seu público-alvo nada sobre o seu aplicativo, porque isso torna a experiência deles nova e única. Nunca se esqueça, as pessoas que vão usar aquele produto que você fez não vão ter você do lado para explicar para elas sempre. Então, recolha esses testes e tente usá-los para aperfeiçoar a experiência o máximo possível. Os testes, você não vai acabar nos testes, eu sinto muito dizer. Você vai voltar para os protótipos, porque você vai poder melhorar alguma coisa, você vai melhorar. Mas isso não é ruim. Afinal, o design thinking é uma coisa não linear, entende? Você está aqui, você vai aqui, mas você vai voltar, e você vai ir de novo, e voltar, e pá, você não para, porque não existe uma solução final, não existe o perfeito, existe um aperfeiçoado. Então, quanto mais tempo você passa em cada uma das etapas, mais aperfeiçoado pode ser o seu projeto final. Mais aperfeiçoado fica o produto pronto. Quando você puder usar o seu tempo para passar para as etapas, use, sem medo. Os testes, eles são uma parte que é muito importante, mas infelizmente a gente tem que passar pelas outras etapas antes da gente poder ir para os testes, definitivamente, porque os testes, eles trazem para a gente algumas questões sobre experiência e sobre interface que a gente às vezes não pensa antes. E essas são duas palavras muito importantes quando a gente fala sobre design, porque é isso que o designer mais tem que pensar, em como tornar a experiência do usuário o mais agradável possível e como tornar a interface o mais intuitiva possível. Isso vale para o design de qualquer coisa, entendeu? Eu não estou falando simplesmente de, por exemplo, aplicativos e sites, gente. Isso vale para qualquer coisa. Eu acho que agora você já percebeu que o designer passa grande parte do tempo
entendendo e pensando nos outros na hora de tomar as suas decisões. Tudo o que está no design de algum produto tem um porquê. E esse porquê ele é pensado no usuário. Mas algumas coisas às vezes não são. Por exemplo, quando criamos uma identidade visual, geralmente queremos transmitir uma mensagem por trás dela. E aí vai variar muito da temática daquilo que você está abordando. Por exemplo, uma situação hipotética. Digamos que você seja o dono de uma rede de fast food que está crescendo e você quer criar uma identidade visual legal para o seu fast food, uma que chame atenção. E aí você contrata um designer para fazer essa logo de sua rede e ele te apresenta esta daqui. Você pensa, nossa, que logo bonita. Ele usou o vermelho e amarelo, que são cores que harmonizam e que na psicologia das cores, quando combinadas, fazem você sentir fome. É uma logo minimalista também, mas a gente está falando mais sobre cores. Então faz muito sentido. Mas vamos para uma outra situação. Digamos que você não contratou um designer, então, e que você foi cabeça dura e não pensou muito nessa mensagem. Que você simplesmente quis fazer uma combinação harmônica de cores e pronto, sem pensar na mensagem. Você viu lá o meu Medium, viu ali que, por exemplo, uma combinação monocromática é algo simples e elegante. E você falou, eu gosto muito de rosa. Esse pateta aí falou que se eu combinar uma cor com uma cor neutra, eu consigo um tom elegante e harmônico. É isso, eu vou fazer a minha logo sozinho então. E aí você aparece com isso aqui. Fala sério, isso aqui parece uma rede de fast food para você? Você entraria aqui e pediria um Cheddar McLunch? Não, você não pediria. Isso aqui parece muito mais uma loja de enxoval de bebê. As cores vão transmitir uma mensagem. E essa mensagem ela precisa estar conectada com o seu produto. Tipografia, por exemplo. Tipografia é uma coisa muito importante. Porque a tipografia, ela literalmente ela dá uma voz para o seu produto. Não, ela é a fala do seu produto. Ela se comunica diretamente com o usuário. É aquilo que ele lê. Entende? Então você precisa pensar muito bem. Então vamos para mais uma situação hipotética, para você ver o quanto influencia essa tipografia. Digamos que você tenha uma rede social. Uma rede social de livros. Onde as pessoas metem a cara nos livros o tempo todo. Metem as caras nos livros o tempo todo. E a logo da sua rede social é essa daqui. Ela remete bem a uma rede social, tá vendo? É convidativa, essa fonte. Ela não é ela é uma fonte mais visual do que legível por si só. E ela chama bastante atenção e mantém um pouco ainda da classe, ainda é um pouco mais moderna. Combina muito com rede social. Mas digamos que a sua rede social foi pro chinelo. Já era, dançou. E agora você manteve o nome, mas você vai mudar para uma loja de gibi agora. Uma loja de gibi. Você pensa, putz, aquela fonte não combina. Eu vou mudar para essa daqui. Olha que beleza. Você trocou a fonte para uma fonte que é mais visual ainda do que a outra já era. É um pouco menos convidativa e até mais chama mais atenção. E você tem uma loja de gibi. Ela é uma tipografia do tipo de fantasia, que remete a esse tipo de coisa como história em quadrinhos. Então é perfeito. Mas vamos ainda para um exemplo mais louco ainda. Porque, afinal, quem compra gibi? A loja de gibi não deu certo. Você agora está no ramo jornalístico. E agora você vai ter a sua própria Folha de São Paulo. E aí, mas você não vai mudar o nome, porque você não tem dinheiro para comprar outro domínio de site. Vai ser ainda o mesmo site. Mas aí você muda a tipografia para essa daqui. Tá vendo? Essa é a Times, usada pelo jornal Times, em inglês. E você vê como ela transmite esse ar mais formal, um ar diferente. É uma fonte jornalística. Você percebe, você nota a diferença em relação à fonte de rede social e em relação à fonte dos gibis.
Por isso que é tão importante você pensar na tipografia e nas cores, porque elas transmitem a mensagem do que você quer dizer para o seu usuário. Então é isso, gente. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma acessada no meu Medium, pois lá eu sou um pouco mais técnico em algumas explicações, aqui eu tentei ser um pouco mais rápido, até para deixar a coisa um pouco mais dinâmica. Espero que vocês tenham gostado e que seja de grande ajuda para vocês. É isso. Obrigado. Tchau.